Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir sobre o índice CPK, que é o índice de capabilidade nominal do processo em si. O que é esse índice, pessoal? Tá? Esse índice que nós estamos utilizando, ele também é uma sequência, vamos dizer dessa forma, do índice CP. Então nós temos esse índice CPK, eles trabalham muito próximo com o outro índice que é o CP. E ele é o índice de capabilidade nominal do processo. Ele vai nos informar, neste caso aqui diferente do CP, quão centrado e consistente esse processo está em relação aos limites de especificação. Tá? No outro, no CP, pessoal, nós não tínhamos essa estrutura em si. O que nós tínhamos lá? Era uma ideia só de avaliar o processo em si, tá? Só se ele estava bem ou não. Agora aqui não, pessoal. Aqui é a ideia, lá anteriormente, que eu coloco aqui, é a largura, só a dispersão em si. Mas nesse caso, pessoal, o CPK, ele vai além da ideia do CPK, ele vai colocar ou seja, da dispersão, o deslocamento da média em relação a esse valor-alvo em si, tá? Ou seja, o que o CPK está fazendo? Ele está propondo para nós, pessoal, a capacidade real levando em conta esse deslocamento da média em relação a uma ideia de alvo em si e aos limites de especificação. Isso é importante para nós, pessoal, tá? Extremamente importante. O índice CPK ele indica se o processo é realmente capaz de produzir dentro das especificações, considerando, e aí vem dois pontos, simultaneamente a variabilidade natural do processo, o 6 sigma, e o posicionamento da média, tá? Então, que é esse nosso elemento aqui, ó, que nós precisamos entender e considerar. E aí, quando que eu vou usar esse elemento ou essa estrutura, tá? O primeiro ponto, pessoal, é quando que eu vou usar esse processo em si. O primeiro deles é quando o processo, e aí isso aqui nós precisamos sempre lembrar, pessoal, faço a questão de voltar no caso, todo índice, e na verdade desde as cartas e depois para os índices, é que o processo ele não deve apresentar causas especiais. Toda causa especial ele tem que ser eliminado dessa nossa estrutura. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E esse elemento, que nós estamos falando aqui, é só a consideração das causas comuns. Por que isso, pessoal? Porque o CPK ele vai quantificar o posicionamento da média. Tá? Isso pode comprometer a conformidade do produto, mesmo que a variabilidade esteja aceitável em si. Tá? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O segundo dele é para avaliar ou para validar ajustes de centragem, offset, calibrações, regulagens e outros, tá? Regulagem de máquinas. Por quê? Porque eu preciso confirmar se o processo permanece capaz após uma intervenção. Então imagina, eu fiz um reparo numa máquina, uma inspeção, alguma coisa, um ajuste de NR12, por exemplo, um NR12, tá? Coloquei uma cortina, uma proteção móvel, uma proteção fixa e tal. Então eu tenho que avaliar isso aí, tá? Se deu certo ou não nos meus índices também. E isso é ideal para, como já dito, nas máquinas após manutenções, trocas de ferramentas, setups de produção, tá? Um outro ponto para verificar a conformidade com as exigências do cliente em si, tá? Neste elemento, antes de liberar uma produção em série. Então, olha só, pessoal, é antes de liberar eu posso fazer uma produção piloto para ver se está tudo certo em si ou não. Então, esse índice, o CPK, pessoal, é um índice utilizado, por exemplo, em estudos de capabilidade do processo, junto com o CP, no PIPAP e na IATF. Vou colocar melhor aqui para que eu já tenho nessa estrutura interna aqui, no PIPAP, tá? Também eu posso utilizar na IATF 16949 e também, pessoal, e se eu estou falando em auditorias internas e também externas aqui, ó, mais externas do nosso processo em si, é de itens da VDA também. Então, PIPAP, ATF, ISO, VDA e outras, onde
o CPK é requerido como evidência objetiva de desempenho real do processo. Por quê? Porque ele demonstra a capacidade contínua do processo em atender às especificações. E aí eu vou trazer aqui, ó, se eu já disse onde eu vou usar, o que também nos importa é onde não usar esse índice, pessoal, tá? O processo ainda estiver variando por causas especiais ou sem estabilidade comprovada, tá? O que acontece aqui, pessoal? Nesses casos, o CPK não vai ficar válido, pois o que nós temos? A dispersão não representa o comportamento natural do processo. E eu vou utilizar o PP ou o PPK para avaliações temporárias durante fase de amostragem inicial, tryout ou pré-produção. Tá? Então, tem esses casos que eu coloquei aqui avaliação preliminar ou inicial, uns tryout, tá? Ou também pré-produção, tá? Pré-produção. Então, você pode lá na sua empresa avaliar esses pontos de elementos em si, para que você tenha bem adequado esse elemento. Bom, qual é a relação matemática, pessoal? Bom, o que nós temos de relação matemática é o seguinte, que o CPK, ele representa o menor valor. Lembra, pessoal? O CPK é o menor valor entre duas distâncias normalizadas entre a média do processo e os limites de especificação. O que é isso, pessoal? Então, se eu tenho o gráfico aqui, ele vai dizer qual é a menor distância entre um ou outro índice, o limite superior ou inferior em si. Então, qual que é a menor distância? Isso é o CPK, pessoal. Ele vai mostrar qual dos lados está mais próximo de ultrapassar esses limites permitidos em si. Tá? Então, eu vou pegar e vou usar o menor, pessoal. Você está perguntando, mas como assim? Se ele está mais próximo de ultrapassar os limites, então eu vou usar o menor, é claro. Porque daí vai dizer como realmente o seu processo está. Então, só para você avaliar essa estratégia. E aí eu tenho aqui, ó, pessoal, o item da nossa equação matemática, ou a relação matemática que eu vou utilizar. E tem na parte inferior aqui quais são os elementos. Então, eu tenho a mesma coisa, pessoal, o limite superior da especificação, menos o x duas barras, que é a média global aqui do nosso processo, dividido por 3 sigma. Por outro lado, eu tenho uma vírgula aqui, ó, uma vírgula, vou deixar mais limpo aqui, vírgula, ou eu uso um ou eu uso o outro em si. Eu tenho o x médio global do processo menos o limite inferior de especificação dividido por 3 sigma em si. Só lembrando aqui o seu sigma em si para o cálculo do sigma, do desvio padrão estimado do nosso processo, que é a divisão entre a média das amplitudes dos subgrupos e a constante estatística que vem de o D2, que é a tabela do nosso CEP em si. Então, eu vou usar a mínima ou é o valor A ou é esse valor B, vamos dizer assim, tá? Ou é o primeiro ou é o segundo valor. Bom, disso aqui, pessoal, nós temos a mesma interpretação anterior do CP, só que agora fazendo a nossa inversão, vamos dizer assim, utilizando para o CPK. Nós temos lá, pessoal, pelo menos alguns índices, por exemplo, CPK menor do que 1 é um processo incapaz. Tá? Parte significativa da produção está fora das especificações, alta taxa de não conformidade exige, por questão lógica, uma ação corretiva imediata nessa estrutura. Aí nós temos, pessoal, eu vou pegar um outro valor aqui que nos importa nessa estratégia, que é aquele índice, o CPK, entre 1,33 e 1,67. É um processo extremamente capaz e estável e atende a maioria das especificações com segurança aceitável. É um padrão mínimo, pessoal, tá? Eu coloco como um padrão mínimo, mas vai depender da sua empresa, do seu ambiente, do seu setor e principalmente do cliente que você está trabalhando, para setores industriais em geral. Por exemplo, o ISO 9001, tá? E aí você vai ter que avaliar aquilo que eu disse com o seu cliente, com a especificação do seu cliente, para ver se realmente isso atende o CPK
1,33 até 1,67 em si. E, claro, pessoal, vamos lá para o outro extremo, CPK igual ou superior a 2, que é um processo extremamente capaz, nível 6 sigma, produção altamente controlada, praticamente sem defeitos, que é o 6 sigma, 3,4 partes por milhão, ou defeitos por milhão em si, tá? Só para você ter essa base em si. E aí tem aqui, ó, pessoal, um gráfico que eu vejo que é extremamente importante. Quando nós temos um CPK igual a 0,66, nós temos um desvio de 2 sigmas. Tá? Então, 2 sigmas aqui. Ó, tá? Essa é a estrutura. Agora, se nós aumentar o CPK para 1, que é esta segunda aqui, ó, o que nós já temos aqui? Ó? 3 sigma. Então, eu vou colocar aqui um 2 sigma, um 3 sigma, vou colocar aqui 2 sigma, o 3 sigma. Se nós ir aumentando, pessoal, o CPK para 1,33, nós já vamos estar lá no 4 sigma. Então, que é toda essa estrutura aqui. Então, uma varredura muito maior de dados em si, tá? Então, o que vai ter aqui? Ó? Quanto maior o valor de CPK, menor a variabilidade em relação às tolerâncias e mais consistente é esse processo em si. Bom, entendido isso aqui, pessoal, vamos fazer um exemplo que fica muito mais fácil de nós dialogarmos aqui. O exemplo é o CPK e o CP, tá? Só para nós termos essa base dos dois índices aqui. O fabricante de eixos cilíndricos deseja avaliar a capabilidade de seu processo de usinagem. Sabe-se que o processo apresenta, então, o limite superior de controle. Lembra que o seu processo em si, tá? Então, o seu processo apresenta. E o limite superior de controle, LSC, 10,4. A linha central ou limite central de 10,0 milímetros e o limite inferior de controle, 9,6 milímetros. O produto possui especificação de diâmetro nominal de 10,5 mais ou menos, então mais limite superior e limite inferior de especificação de 0,6 milímetros. O que ele está pedindo? Determinar o índice de capabilidade CPK e avalie se o processo está centrado e capaz de atender as especificações dimensionais. Bom, vamos lá então, pessoal. O que nós precisamos fazer? De início é estimarmos o desvio padrão dentro do processo. E aí o que nós temos? A mesma estrutura que nós já fizemos anteriormente, que é o limite superior de controle menos o limite inferior de controle dividido por 6. Tá? Nós vamos ter lá que o nosso processo ele tem um sigma de desvio padrão igual a 0,1333, que é uma dízima aqui, tá, pessoal? Então, nós vamos ficar nessa estrutura, esse sigma de 0,1333 em diante. Se nós tivermos, então, vamos colocar aqui, lembra dos 3 sigma, pessoal? Então, eu vou multiplicar o 0, vou colocar nessa parte superior para ficar melhor para vocês enxergar. Então, o que vai ficar? 3 vezes 0,1333, que vai nos resultar aí, pessoal, aproximadamente 0,4 milímetros. A mesma coisa com o 6 sigma. Então, 6 vezes 0,1333 e segue adiante. E vai nos dar aí razoavelmente esses valores de 0,8 em si. Tá? Então, está aqui as nossas estruturas. Só para você entender da onde, tá, pessoal, que tem essa estratégia. Fazendo dos mínimos detalhes aqui. Bom, a partir disso, pessoal, vamos utilizar o cálculo da capacidade potencial, o nosso CP. E é o que ele é, pessoal? O limite superior agora de especificação, pessoal. Vamos lá. Olha só, antes era o limite do processo, o controle do processo em si. Agora é a especificação, CP, índice CP. Limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação dividido por 6 sigma, aquilo que nós calculamos anteriormente. E aí eu tenho lá o limite superior de especificação, 11,1, menos o limite inferior de especificação, que é 9,9, dividido pelo 6 sigma, pessoal. 6 sigma, tá aqui ele, ó, 0,8. Então, vai ficar o quê? 1,2 dividido por 0,8, nós vamos obter aqui o nosso CP de 1,5. Qual é a leitura disso, pessoal? Que a especificação é 1,5 vezes a largura natural do processo, sem considerar a centragem.
potencialmente bom. Lembrando da tabela, pessoal, 1,5 é razoavelmente bom, depende da sua indústria, mas ele é bom em si. Bom, a partir disso, vamos calcular o CPK dessa estrutura. Por quê? Nós precisamos já identificar o limite superior, o limite inferior do valor da média e do nosso 3 desvio padrão em si. Como a especificação é 10,5 mais ou menos 0,6 milímetro, nós temos o quê? O primeiro, nós já fizemos esse cálculo aqui, pessoal, tá? Nesse anterior aqui, o limite superior e inferior da especificação, nós temos a linha central e o afastamento todo dele, tá? Que é de 0,8 milímetros em si, tá? Então, essa estrutura aqui, já colocado aqui já estavam os valores em si. Eu acabei acho que só não colocando o cálculo em si, mas era só daquele slide inicial lá, o 10,5 mais 0,6, o 11,1 e 10,5 menos 0,6, que vai resultar em 9,9 em si. Então, daqui a estrutura em si. Tá? Esse é o ponto que nós temos aqui de estratégia para ser colocado nesse elemento em si. Disso, pessoal, vamos lá calcular o CPK. Ou seja, o que é o CPK, pessoal? Lembra de novo que o CPK é o mínimo entre os valores obtidos. Eu tinha colocado letra A e letra B aqui, sabe? Só para você lembrar, ou para ficar mais fácil em si de entendermos, mas não é nem convenção, pessoal, é só aqui por causa que nós estamos no vídeo em si, para você colocar nessa estratégia em si. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que o nosso CPK, substituindo os valores de um e de outro, 11,1, que é o LSE menos 10, dividido por 0,4, que é 3 sigma, ou 10 menos 9,9 dividido por 0,4. O que nós vamos obter? Deste valor, o A, nós temos 2,75, e neste, pro ladinho do B aqui, pessoal, tá? Nós temos 0,25. Aí, o que nós precisamos, pessoal? Lembra? Nós precisamos o valor mínimo, ou seja, aquela mínima distância para algum dos eixos em si. E aí nós temos que, apesar de nós termos um CP bom, o processo está muito descentrado. E nós já vamos ver no gráfico isso aqui. E colado ao limite inferior. Tá? Ao limite inferior aqui, ó. Ao limite inferior em si. O que vai derrubar essa nossa capacidade real. Então, o que nós temos aqui, ó, pessoal? Os limites, olha só. Aqui o limite inferior, ó, tá? O que é essa estrutura, pessoal? É essa distância aqui, ó. Tá? Aqui e aqui, ó. Então, esse é o índice, vamos dizer assim. Então, eu tenho o limite inferior de controle, o limite superior de controle, tenho aqui o limite inferior de especificação, tenho neste lado o limite superior de especificação. Só para você observar aqui, ó, limite superior de controle, o limite inferior de controle, aqui é a nossa média, 10, tá? 10,0 em si. Você veja que está muito próximo, vou colocar aqui melhor, limite inferior de especificação, então ele está muito próximo aqui, que é aquele 0,25, pessoal, tá? E nós obtivemos aqui, ó, 0,25 em si, tá? Então está muito próximo aqui a nossa estrutura, vamos dizer assim, nessa nossa estratégia, tá? Então você vai ter que cuidar isso aí no seu processo em si. E aí nós temos aqui, para fechar esse vídeo, pessoal, vou deixar duas observações ou duas perspectivas. A primeira delas para a perspectiva da gestão da qualidade. Esse gráfico, pessoal, está evidenciando que ele está estatisticamente sob controle, tá? Então, por quê, pessoal? Olha só, o limite do processo em si, ele está bom, tá? O limite está bom, que é do processo em si. Mas só que a especificação do cliente não está boa. Tá? Não está boa. Olha só, o cliente está dando uma especificação e outra especificação, e esse processo daqui a pouco alguém não está muito bom aí na estratégia. E isso, pessoal, o que acontece? O limite inferior e superior de controle está bacana pela carta CP ou pelo índice CP. Isso está indicando estabilidade e repetibilidade, tá? Porém, a média de 10, ela está deslocada em relação ao valor de 10,5, tá? Que deveria ser aqui, ó, tá? 10,5
em si. Tá? Então, a média está lá no 10, ó, pessoal. Então, olha a distância que nós estamos tendo aqui, que é especificada pelo cliente em si. Tá? Então, a média que é especificada pelo cliente 10,5. Olha a distância que você está aí da nossa estrutura. Tá? Esse desvio vai trazer, implica que mesmo estável, há uma tendência de produzir peças fora da especificação, ou seja, nessa estrutura do 9,9 aqui, ó. Então aqui, ó, pessoal, fazendo uma limpeza geral aqui, ó, daqui a pouco você vai estar produzindo aqui, ó, nessa estratégia, nesse elemento aqui, ó, que é, aí eu te pergunto, é bom aqui? Não, nem posso em si mandar para o cliente essa peça, porque está fora. Aqui é o limite inferior da especificação, é o mínimo aceitável pelo cliente. Eu não posso produzir ali. Não posso produzir, tá? Nem, mas eu posso considerar, é um caso 3 aí, Pois é, daí você vai ter que negociar com o cliente para ver se há uma possibilidade de produzir nessa linha. Mas já te adianto, tá? Já vou te adiantar que isso aí não é válido, pessoal. Não é válido. O cliente, ele te passou as informações, ele te passou a estratégia, ele te passou o elemento que ele quer de limite de inferior e superior de especificação. Então, não dá para discutir, tá? Não dá para discutir, porque você vai ter daqui a pouco, uma taxa alta de refúgio, peças e tudo mais fora nessa sua estrutura. O que eu coloco decisão de gestor aqui? Realizar um ajuste no ponto central do processo, tá? Fazendo realinhamento nominal. Essa ação vai melhorar esse nosso CPK. E um outro ponto que é saindo da gestão, indo para a operação em si, ou para o dia a dia, para o chão de fábrica mesmo, o que vai ter? Vai ter que isso pode ser, essa posição da média, ela indica um problema, pode ser de calibração, setup ou até alinhamento da máquina, que é algo falha operacional, parâmetro. Você pode, como gestor, abrir um diagrama de causa e efeito, um 6M, para avaliar essa estratégia. E esse tipo de desvio ele pode estar relacionado a desgaste de ferramenta, erro de setup, variação térmica, mecânica na operação ou uma calibração inadequada dos instrumentos de medição. Tá? Então você vai ter que ver isso, que eu preciso recentrar esse processo. Isso é a prioridade do nosso atendimento em si. Eu preciso recentrar o processo para não produzir problemas para o meu cliente em si. Daqui a pouco eu posso ter até uma multa contratual ou perder o cliente por causa de uma estratégia que eu estou produzindo abaixo do limite inferior de especificação do cliente. Então, esse vídeo aqui, pessoal, falamos e discutimos essa estrutura os dois índices, o CP e o CPK, para que você entenda essa estratégia de utilizar, mas principalmente o índice CPK com uma visão do cliente em si.